Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre o elenco do Cruzeiro que teve mais algumas lesões, mais algumas baixas para o clássico contra o Atlético. A gente vai trazer depois aqui algumas análises do clássico, mas esse vídeo é sobre o elenco do Cruzeiro que corre, né, corre o risco de ficar sem vários jogadores durante boa parte do ano. E a gente vai trazer sobre isso e também sobre a falta que faz Fabrício Bruno no Cruzeiro. Fabrício Bruno, um dos principais jogadores do Cruzeiro da temporada, um jogador que está na seleção brasileira, que está sempre figurando nas principais listas, um cara diferente, um cara que vem fazendo um ótimo ano, e a gente precisa também trocar uma ideia sobre isso, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e rumo a 30 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio de vocês, galera, estamos muito perto de bater essa meta. E se vocês puderem deixar o like, se inscrever, compartilhar, pô, vai ajudar demais. Além disso, todas as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Faço vídeo de futebol todos os dias lá pra vocês. E agora, eu voltei da viagem do Flow 7 anos, né? Estávamos lá, só pra deixar claro pra vocês. Viajamos sábado, domingo, segunda e terça. Cheguei hoje, desculpa esse vídeo mais tarde, hoje vai ser um vídeo mais tarde, depois o pós-jogo do Galo. Então vai ter esses dois vídeos e amanhã a gente volta à programação normal, meio-dia, o primeiro vídeo, de 7 a 9 o segundo vídeo, tá bom? Só pra vocês ficarem tranquilos, calmos e avisados sobre tudo isso que tá acontecendo. Então vamos falar um pouquinho do Cruzeiro aí, beleza? A parte de amanhã é tudo normal. Eu queria falar primeiro de tudo sobre o elenco do Cruzeiro, né? Porque assim, eu até vi essa matéria do GE e eu falei, caraca, é real. Com nova lesão, Cruzeiro corre risco de fechar ano sem ter jogado com o elenco inteiro à disposição. Última baixa, Matheus Henrique não tem mais garantias de voltar em 2025, né? Próximo de ter o retorno de Fagner, mas depois de muito tempo que ele ficou afastado. Matheus Henrique, departamento médio, o Cruzeiro corre risco de finalizar 2025 sem ter ficado com o elenco inteiro à disposição em nenhum jogo sequer na temporada. Mateuzinho fraturou 2 costelas no jogo contra o Sport no último domingo. 2 costelas. O Cruzeiro não divulga o tempo de recuperação, mas a estimativa é que fique fora por cerca de 2 meses. Dessa forma, como caso tudo ocorra dentro do planejado, só voltaria no fim da primeira semana de dezembro. Neste ano, ou seja, chegaria para jogar as semifinais da Copa do Brasil, né? Neste ano, com as mudanças do calendário, o futebol brasileiro da Série A terminará dia 7, ou seja, ele perderia isso, mas o Cruzeiro teria as semifinais da Copa do Brasil, 10 e 14, e se for para a final, até 21 de dezembro, neste caso. O Matheus deve ficar disponível, então ele voltaria só para a possível final, ou a semifinal, né? O jogador, inclusive, passou por outro importante período de ausência da temporada, porque machucou o joelho, né? Também por cirurgia no local, João Marcelo esteve fora de combate entre janeiro e agosto. Foi o atleta do elenco que mais perdeu jogos. O Cruzeiro também começou a temporada com problemas físicos que se destacaram ao longo do Campeonato Mineiro, verdade. Foi o caso do Caio Jorge, que não teve lesão diagnosticada, mas perdeu boa parte do estadual para se recondicionar fisicamente. Dineno também teve uma cirurgia do ano passado e em agosto o argentino voltou e ficou desfalque até abril, até ser emprestado para São Paulo. Recentemente o lateral Fagner, né, que sofreu uma fratura na fíbula, um lance muito feio, inclusive, e está perto de voltar. Além do Matheus Henrique, a gente também tem que destacar outros jogadores que o Cruzeiro não pode contar, que é o caso do Wanderson, que o Cruzeiro não teve ele nos jogos contra o Flamengo e Sport, Sinisterra, por uma lombalgia, tá, o Wanderson? Sinisterra, tá, que teve Sinisterra, Jonathan Jesus e Christian. Sinisterra, Jonathan Jesus e Christian serão reavaliados na tarde desta quarta-feira na representação do elenco após deixarem o último jogo com dores. Ou seja, mais 3 jogadores podem ser desfalques do Cruzeiro para a temporada e para o Cruzeiro para o Clássico. E, cara, isso é um baita de um problema, né? Porque a gente viu que o time do Cruzeiro do final de semana, que foi um time bem modificado, porque perdeu algumas peças, foi um time muito abaixo do que a gente costuma ver, principalmente defensivamente. Então, isso é preocupante, né? Acho que não tem outra palavra. Porque se o Cruzeiro... Como é que a gente pode... Vamos lá, vamos falar para vocês entenderem. É muito preocupante o Cruzeiro não ter os seus principais jogadores pelo que a gente viu no final de semana. No final de semana contra o Sport, o Cruzeiro fez uma partida ruim defensivamente. Uma partida muito exposta defensivamente. O Cruzeiro conseguiu dar muito espaço pro Sport. O Sport é o pior time do campeonato. É o pior time do campeonato, gente. Então... Quando você dá espaço pro Sport e sofre o que você sofreu com o Sport, porque o Sport tem 2 bolas pra ele ter matado o jogo. Sim, o Cruzeiro criou muitas chances, não estou entrando nessa fator ainda. Mas você perder jogadores ao longo da temporada é muito preocupante. E jogadores importantes, como o Matheus Henrique, o João Marcelo, que era um cara super importante quando ele se machucou na época, depois voltou, agora tá começando a recondicionar. O Matheus Henrique é um cara, porra, fundamental. O Sinisterra, que veio com uma boa opção pelo lado esquerdo, também tá perdendo o Wanderson, que tá com a lombalgia, então pode vir a ser um problema, pode ter que improvisar. Ou jogar com a Arroio por ali,
ou jogar com o Bolassi, ou jogar com o Eduardo, e aí é modificar um pouco da função, da característica, porque o Sinisterra e o Wanderson são de características diferentes, né? São destros que cortam pra dentro, o Arroio, por exemplo, é canhoto, o Eduardo é um cara mais da criação, então acaba que isso dificulta o trabalho do Leonardo Jardim por não ter o elenco inteiro durante a temporada. E isso pode acontecer a temporada inteira, se o Matheus Henrique só voltar depois nas semifinais da Copa do Brasil, né? Que é em dezembro, na segunda semana de dezembro. Então isso está mostrando que o Cruzeiro teve vários desfalques e a gente está entendendo a importância de ter um grande elenco. Porque o Fagner tá voltando depois de um período de lesão, o Jonathan Jesus já tá machucando, pode machucar de novo, o Wanderson ficou fora por causa do lombalgia. E quando você pega esse macro, você vê que é um problema. Você vê que você precisa repensar também o elenco para a próxima temporada. E não porque o elenco foi mal feito, não é sobre isso, mas sobre peças que precisam ter mais que uma reposição para caso isso aconteça, você já tem um plano B e um plano C, né? Como é o caso no meio de campo. Você tem o Romero, você perdeu o Romero, tem o Lucas Silva, mas você tem agora o Rian Guilherme, mas você pode ter o Mateuzinho, ou não. Então, assim, Christian. Então, assim, para você não ter que mudar a função de alguns jogadores, é importante você ter um elenco mais recheado. E essa temporada, por mais que o Cruzeiro esteja muito bem, esteja indo muito bem, o Cruzeiro perdeu na Sul-Americana muito cedo. E isso faz muita diferença, porque é muito menos jogos. Ou seja, o Cruzeiro ainda conseguiu se recuperar mais ainda dos jogos, mas ainda assim teve muitas lesões e tá em duas competições vivos ainda, o Brasileirão e também a Copa do Brasil, tá, gente? Então, assim, temos que ver e temos que analisar o trabalho do Leonardo Jardim, porque é melhor ainda por conta dessas lesões. É mais importante a gente aplaudir e entender o que está acontecendo. E para próxima temporada, o Pedrinho, o Leonardo Jardim, o Pedro Júnior, entenderem o que é melhor para fazer para o Cruzeiro, porque é importante demais o Cruzeiro se reprogramar e se entender melhor. Beleza? Vamos falar de um outro assunto aqui que eu queria tocar, que é na seleção, Fabrício Bruno amplia dúvidas na zaga do Cruzeiro para clássico, entenda. Porque ele no final de semana suspenso, né? Não foi isso? O jogador está com a seleção brasileira para os amistosos na Ásia contra Japão e Coreia do Sul. Fabrício Bruno foi convocado pela segunda vez por Carlo Ancelotti desde que chegou ao Brasil e já treina na Coreia do Sul. Os dois amistosos na Ásia, o jogador vai ficar quase 10 dias junto à seleção e deve ficar fora do clássico contra o Atlético pela 28ª rodada. Ele amplia dúvidas no setor defensivo. Fabrício Bruno está na seleção pela frente 2 partidas. A primeira é na sexta-feira e a outra é na terça-feira, dia 14. E o Cruzeiro joga contra o Atlético na quarta-feira, às 21h30. Do Japão até o Brasil, a viagem pode durar cerca de 23 horas, impossibilitando que o Fabrício esteja em Belo Horizonte para o confronto. Fabrício Bruno dificilmente conseguirá atuar no clássico, mas assim vai ampliar a lista de dúvidas na zaga. É que Jonathan Jesus deixou o jogo contra o Sport sentindo uma pancada no joelho e será reavaliado. Se não puder atuar, a zaga seria formada por João Marcelo e Vidalba. Essa é uma situação diferente que aconteceu na seleção e enfrentou a Bolívia em setembro. O jogador, 2 dias antes do clássico, conseguiu retornar e atuou na partida. Ao fim do jogo, ele seguiu com a delegação para o Rio de Janeiro, onde Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, fretou um avião para que ele chegasse em BH. Então, para mim, cara, é um desfalque muito importante pro clássico Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi fundamental pro Cruzeiro passar na Copa do Brasil. Não só defensivamente, marcando, parando o Hulk, mas ofensivamente também, sendo muito importante no jogo aéreo e também fazendo um puta de um golaço no primeiro jogo, né? Então, assim, o Fabrício Bruno, ele é um cara que, pra mim, ele dá uma solidez a mais pra defesa do Cruzeiro. João Marcelo e Jonathan Jesus, quando entraram, não foram confiantes, não conseguiram repor a altura. E eu não tô falando pra manter o mesmo nível, mas sim, abaixa o nível do setor. E quando abaixa o nível do setor, sim, é um problema. Sim, é pra ficar ligado. O Cruzeiro vai ter que entender outras formas de suprir a ausência do Fabrício Bruno. Seja com o Romero fechando mais um lado, o Lucas Silva encostando, o Kaique e o William. Como vai fazer? O Leonardo Jardim a gente precisa ver. Porém, o Cruzeiro tem que ficar atento. O Fabrício Bruno é fundamental, tanto na recuperação de jogadas, é um cara muito rápido, é muito forte no jogo aéreo defensivo e ofensivo, e além disso, na construção e também a combinação Vidalba e Fabrício Bruno é diferente. Eles se entendem no olhar, eles se entendem e já jogam juntos há muito tempo. O Vidalba ajuda muito na qualidade técnica da saída de bola e o Fabrício Bruno muito forte nas criações de jogada, né? Quando ele não é o principal articulador de jogadas, o Fabrício Bruno, ele ajuda muito, que é o caso do Vidalba, é mais técnico. Mas quando ele é o caso de recuperação, ele destrói muitas jogadas, ele é muito forte e ele é fundamental para o Cruzeiro parar o Hulk. Isso é uma verdade, isso é um fato, ele vai muito bem com o Hulk e é um duelo
muito forte, lógico, além da duelo aéreo, né? Quando o Atlético vai para a área do Cruzeiro, em cruzamentos, em escanteios, o Fabrício Bruno também é fundamental. Vamos ver como vai ser João Marcelo e Jonathan Jesus. No caso, deve ser o João Marcelo, porque o Jonathan Jesus pode estar machucado. Sendo o João Marcelo, é importante a gente dizer, não vem bem, ainda não se encontrou, está fora de ritmo, está voltando aos poucos. Vamos ver como vai ser essa partida, vamos ver o que o Leonardo Jardim vai aprontar, se vai fazer algum ajuste ou não para esse jogo, tá? Acho que talvez o principal desfalque do Cruzeiro nem seja o Matheus Henrique, tá? Seja a ausência do Fabrício Bruno para esse confronto, porque a gente viu que o Cruzeiro sofreu muito no final de semana contra o Sport, quando não tinha um dos zagueiros principais. Beleza? Acho que é isso, mas vai ter alguns fatores diferentes e novos, como vai voltar o Lucas Romero, o Lucas Silva não vai ficar tão sobrecarregado, vai ter os Christian vai recuperar do cansaço, provavelmente. Então o Cruzeiro tem outras opções também para reforçar e deixar o setor encaixadinho e não só perder e sofrer com o Atlético. Tá bom? É isso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir vocês. Tamo junto, é nóis. A partir de amanhã volta tudo tranquilo, tá, gente? Hoje vai ter o pós-jogo do Atlético, mas a partir de amanhã, meio-dia, continuamos com o vídeo e de tarde também. É isso. Valeu, tamo junto, é nóis.